Em pronunciamento pelas redes sociais, o jurista Ives Gandra Martins questionou a concentração de poderes nas mãos de pouquíssimas pessoas, mostrando que os presidentes do Legislativo e do Judiciário detêm poderes desproporcionais e injustificados. O jurista perguntou: será bom para a democracia brasileira que as pautas do Senado, da Câmara e do Supremo fiquem na dependência exclusiva de seus presidentes para discussão em plenário? Martins explicou que os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo têm o poder de decidir quais matérias serão incluídas na pauta e quais ficarão de fora. Ele disse: isso dá aos presidentes uma força extraordinária que, a meu ver, não corresponde ao que eu consideraria a democracia ideal. O jurista lembrou que entre 513 deputados, 81 senadores e 11 ministros, apenas 3 pessoas têm o poder de decidir o que será debatido e o que será deixado de lado, e disse: essa forma de termos esse tipo de controle em uma democracia, a meu ver, não torna a democracia plena. Quem for eleito passa a ter uma força extremamente grande, uma força incomensuravelmente maior do que todos os seus pares. Matéria para reflexão das futuras gerações. Deixo aqui como minha preocupação, minha reflexão para uma democracia maior. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem há anos levantando questões sobre a representatividade do Senado e até sobre a utilidade dos senadores, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve
prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Há algo que sempre me incomodou e gostaria de trazer para a reflexão dos meus seguidores. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente Supremo, pautam a matéria que eles quiserem. Vale dizer, se houver diversos pedidos de todos os ministros, cabe ao presidente Supremo dizer qual é a pauta que vai colocar no pleno. Se houver pedidos os mais variados de diversos senadores, cabe ao presidente do Senado definir, por exemplo, julgamentos ou algo semelhante. O mesmo ocorrendo com o presidente da Câmara. Isso dá aos presidentes uma força extraordinária que, a meu ver, de apenas um professor de direito, um advogado, não corresponde ao que eu consideraria de democracia ideal. Em que, se houver um número suficiente de pessoas pedindo, tem que se pautar. Se houver um número de processos suficientes no processo em que os ministros estão pedindo, não caberia exclusivamente ser decisão do presidente Supremo, ser decisão do presidente do Senado, ser decisão do presidente da Câmara. Isto, a meu ver, reduz a democracia de 513 deputados, de 81 senadores, de 11 ministros supremos. Se nós somarmos todos,
Temos mais de 600 ilustres personagens dos 3 poderes ou dos 2 poderes, legislativo e judiciário, sempre na dependência da pauta do plenário ser colocado por 3 pessoas apenas: o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente Supremo. Não sei se não era matéria, uma questão, matéria, uma reflexão maior, para que nós possamos, enfim, ter mais democracia na definição das pautas, seja do plenário do Supremo, seja as pautas mais relevantes do Senado e as pautas mais relevantes da Câmara dos Deputados. Estamos numa democracia que lutamos muito na Constituinte de 88. Na Constituinte de 87 e 88 foram 20 meses. E queríamos ter, saindo de um regime de exceção, uma volta à plenitude democrática. Mas no momento em que tudo desemboca em 3 pessoas apenas, sem examinar a qualidade deles, conheço o ministro Luiz Roberto Barroso, todos os presidentes anteriores, eu sou amigo e admiro o presidente do Senado, o presidente da Câmara, eu não conheço pessoalmente, não entro no mérito de quem esteja. Eu acho que esta forma de termos esse tipo de controle numa democracia, a meu ver, não torna a democracia plena. Porque quem for eleito passa a ter uma força extremamente grande e uma força incomensuravelmente maior do que todos os seus pares. Enfim, é matéria para a reflexão das futuras gerações de advogados e constituintes de legisladores do país. Mas deixo aqui com minha preocupação, minha reflexão para uma democracia maior. O presidente Lula, às vezes, faz algumas manifestações que ele certamente deve se arrepender. Essa última, que saiu publicada na sexta-feira, é fantástica. Diz ele, como Putin não quer sentar para discutir a paz, como Zelensky não quer sentar para discutir a paz, parece que os dois estão gostando da guerra, por isso não haverá paz. É algo inaceitável. A Ucrânia foi invadida. Onde a Rússia está nesse momento, uma parte do território da Ucrânia pertence à Ucrânia, não pertence à Rússia. Como é que o Zelensky vai sentar para discutir a paz? Porque o Putin está desejando é ficar com aquela terra que não é deles, que não é da Rússia, que é da Ucrânia. Então, se o Putin está gostando da guerra, porque ele está pretendendo ficar com 20% do território da Ucrânia, é evidente que o Zelensky não está gostando da guerra. Ele está tendo cidades destruídas, ucranianos mortos, por essa vontade de um ditador semelhante a Hitler e Stalin, que quer aumentar as fronteiras da Rússia, conquistando terra de outros países. É evidente que o Zelensky não está gostando da guerra, está sendo ruim a guerra para ele. E a única forma de se fazer a paz é a Rússia abandonar, deixar as terras que pertencem à Ucrânia. Isso me parece de uma clareza, até porque a própria Rússia assinou em 70 uma declaração que não seria mais permitir no mundo invasões para conquistar terras de outros. Vamos admitir que a Venezuela resolvesse pegar com parte da Amazônia e houvesse uma guerra. O presidente Lula diria, não, como o Brasil não quer sentar para discutir a paz com a Venezuela, que quer ficar com a terra da Amazônia, ele diria a mesma coisa? É claro que não. É evidente que Zelensky foi
teve o seu país invadido, o que ele está querendo é que as fronteiras voltem a ser como era. E agora o Biden resolveu dizer 50 bilhões de dólares, que são juros, que pertencem à Rússia, que estão bloqueados, vão ser utilizados para a reconstrução das cidades que a Rússia destruiu. Como estão nos bancos ocidentais, como a Rússia destruiu, vai ter que, evidentemente, ela reconstruir. Então, os senhores percebem a frase de um presidente da República que declara: como Putin não quer a paz, ele quer as terras. Como Zelensky não quer a paz, e ele quer, evidentemente, que a Rússia saia, é que eles estão gostando da guerra. É evidente que nenhum ucraniano, o Zelensky, todos aqueles que estão sofrendo esses avanços de um ditador sanguinário, como foi Hitler, como foi Stalin, que o Zelensky só tem um caminho: não vai ceder terras, vai lutar até o último homem para preservar as fronteiras da Ucrânia. E a Rússia que tem que se retirar até para que ela cumpra o que ela mesma assinou como participante do Conselho de Segurança, isto é, quando decidiram que não haveria mais possibilidade de conquistas de terra por invasões, por guerras, como está fazendo a Rússia em relação à Ucrânia. O presidente Lula deveria, quando tem que falar em público, como ele é o presidente de 208 milhões de brasileiros, pensar um pouco mais.